Olá, crianças, tudo bem? A professora está com muita saudade de vocês, né? Acredito que todos nós estamos sentindo o mesmo, mas é necessário obedecermos o que está sendo pedido perante a situação que estamos passando com a pandemia, né, gente? Não é um caso de brincar, é um caso muito sério, mas a gente precisa levar a sério também, né? Mas retomando, né, de tudo, todas as atividades que a gente já vinha falando, a partir de agora, então, nesse período, nós vamos ter essas aulas diferenciadas, que serão aulas virtuais, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história, sobre o início da colonização, que está inserido nas páginas 24 a 34. Depois vocês acompanhem com o livro de vocês. A professora Márcia vai explicar para vocês o conteúdo, vocês vão tentar fazer as atividades e depois nós vamos retomar fazendo as correções, tá? Vamos obedecer, gente, a questão dos pedidos que a professora está fazendo para vocês, solicitando para vocês estarem consultando o blog. Temos atividades, eu passei atividades de português, em 2 semanas que passo atividade de português. E agora hoje nós vamos fazer de história e a gente vai enviando as atividades aos poucos para vocês, para a gente não ficar com conteúdo defasado, tá? Então, retomando o que a gente já havia dito no período de nossas aulas, a gente sabe que quando os portugueses chegaram aqui, quem já estava? Eram os nativos, os índios. Mas a gente também lembra que a professora falou que os portugueses, eles não estavam somente à procura de riquezas, eles também, o interesse maior deles era o quê? A conquista de novos territórios. E o Brasil foi um passo para isso para eles, tanto é que o Brasil passou a ser colônia, né? Ou seja, Brasil colônia, Portugal metrópole. Depois, até porque eles não sabiam que Brasil tinha tantas riquezas, mas chegando se depararam realmente com muitas riquezas. E uma das principais, a primeira riqueza que chamou o interesse deles, dos europeus, dos portugueses, foi o quê? O pau-brasil, né? Sabemos também que o pau-brasil, para eles tinham eles utilizavam como um grande recurso, porque eles retiravam do pau-brasil a tinta para o quê? Para tingir os tecidos, porque somente os nobres que utilizavam tecidos de cor vermelha. E pau-brasil era o quê? Era uma madeira que se extraíam esse corante vermelho, meio avermelhado, para tingir os tecidos que lá eles vendiam a preços muito altos, né? Portanto, o que mais chamou a atenção dos portugueses, então, que foi a tinta, né, que era o corante vermelho, que era cor, tipo uma cor de brasa, né, que era utilizado para atingir esses tecidos. Eles também, aos poucos, eles foram explorando esses nativos, tá? E os portugueses, eles chamavam o pau-brasil não somente como pau-brasil, mas eles denominavam por pau de tinta. E os indígenas já não, os indígenas já tinham outro interesse para esse material, esse recurso da natureza que era tão utilizado por eles aqui, né? O que eles faziam, gente? Os indígenas, eles utilizavam esse recurso para quê? Para fazer suas ferramentas, que eram seus arcos, né? Suas flechas, até porque eles não tinham material de metal ainda nesse período. E também eles utilizavam o corante também do pau-brasil para atingir as suas penas, que eram os seus adornos, né, que eles usavam. Mas com o tempo, gente, o que a gente pode perceber, qual que foi a relação de parceria entre os portugueses e os indígenas em relação a isso? Os portugueses, eles começaram a se beneficiar. Por quê? Porque os indígenas conheciam tudo da mata, tudo que tinha na Mata Atlântica eles conheciam. E os portugueses passaram a se beneficiar em cima dessa vantagem que os indígenas tinham. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a explorar os indígenas. Queriam o quê? Eles faziam com que os indígenas cortassem o pau-brasil, faziam com que os indígenas empilhassem as toras, né, levassem essas feitorias para os navios e em troca disso, o que eles davam para eles? Eles davam metais. Por quê? Porque os indígenas não tinham esses metais.
Então, eles começaram a trocar esse serviço por objetos de metais, né, como anzóis, facas, tesouras, machados, né, que eram ferramentas muito diferentes da deles. E como que a gente dá o nome a essas trocas? A gente dá o nome a essas trocas de escambo. Então, o escambo era o quê? Era a partir do momento, era todo o serviço que os indígenas faziam, em troca, eles recebiam materiais cujo interesse eles passaram a ter, porque eles não tinham, para eles eram tudo novidade, e os portugueses passavam a dar para eles esses interesses, né? Além de explorar as terras, os portugueses decidiram também o quê? Povoá-las. Eles precisavam povoar. Por quê? Porque não só eles tinham interesse de vir para cá, né? Começou a se espalhar na Europa as riquezas em relação ao Brasil que tinha aqui no território brasileiro. Então, alguns europeus começaram a vir para cá também. Os franceses foram um dos que vieram para cá. E os portugueses, com medo de novas invasões, que eles queriam fazer? Eles queriam povoar, começaram o quê? A fundar as primeiras vilas e as primeiras cidades para que as pessoas não invadissem mais o território brasileiro. Compreenderam? Então, que aconteceu? Diante das ameaças de invasões de outras pessoas, né, de outros territórios e de outros povos europeus, é, houve o primeiro governador, deixa eu ver, governador-geral do Brasil, que foi o Tomé de Souza. Tomé de Souza, então, para ele implantar essas primeiras cidades, essas primeiras vilas das primeiras cidades, que é o contrário, né? Que primeiro começou das vilas e das vilas partiram para as cidades, que eram as maiores. Foi necessário ele tomar algumas medidas, né? Quais foram as medidas que eles tomaram, então? Foi a defesa do litoral e do interior, ou seja, lembra que a professora desenhou para vocês no quadro a parte litorânea, por onde os europeus invadiam, entravam no território brasileiro? Então, Tomé de Souza, então, começou a providenciar pessoas, ou seja, começou a providenciar medidas para que essas pessoas não entrassem mais pelo litoral, chegando até o interior do Brasil. O que ele fez também? Ele começou a distribuir terras e gados aos colonos. Quem eram os colonos? Eram as pessoas que habitavam as colônias. Porque se ele passava a distribuir esse tipo de ferramentas para essas pessoas, naturalmente seriam povoado o nosso território. Por quê? Porque esses colonos começavam o quê? A formar as suas famílias, das suas famílias vinham as necessidades de comércios, vinha a necessidade de escolas, vinha a necessidade de hospitais, ou seja, conforme aquele período. Mas que o povoamento estava sendo formado, sim, formando então as primeiras vilas e com a necessidade dessas pessoas das primeiras vilas, começaram então a formar as primeiras cidades. Estão compreendendo? E Tomé de Souza também fez o quê? Ele implantou, gente, os engenhos de açúcar. Nesses engenhos de açúcar, era a possibilidade de formar o quê? Novos empregados, né? Ou seja, estava oferecendo emprego para os colonos que já estavam aqui no território. E com isso também veio o quê? A fundação da primeira cidade, que foi a cidade de Salvador, tá? Ou seja, de vilas, houveram as vilas, o povoamento das vilas, e depois do povoamento das vilas formou-se então a primeira cidade, que foi Salvador, ok? Com como é que fala? Junto com a comitiva de Tomé de Souza também, gente, vieram para cá os primeiros missionários, ou seja, os primeiros jesuítas. Qual era o interesse dos jesuítas? Os jesuítas queriam o quê? Eles queriam catequizar esses índios. Por que que eles queriam catequizar esses índios? Era a maneira com que eles viam, a maneira que eles viam de ter um contato maior, ou seja, os índios perderiam naturalmente a cultura deles e passariam ao quê? A vivenciar mais a cultura de Portugal. É o que eles queriam, ou seja, eles catequizando, eles estavam com os índios
manipulando os índios de qualquer maneira. E essa foram uma das medidas, tá, gente? Mas, no decorrer do seu livro, quando você for fazendo a sua leitura, você vai perceber também a questão do pau-brasil. Pau-brasil, quando eles foram explorando essa vegetação nossa, a gente vai perceber que essa vegetação estava, igual eu já havia falado, dentro da Mata Atlântica, por isso que o índio foi tão explorado nesse período. Então, eu quero que vocês façam a leitura da seção Rede do Conhecimento também, nas páginas 32 e 33, onde vocês vão ver a questão da destruição da nossa mata. Nesse período, gente, quando os portugueses chegaram aqui, a extensão do litoral brasileiro, ele era o quê? Ele pegava o Rio Grande do Norte, ocupava a extensão ocupava o Rio Grande do Norte até o atual Rio Grande do Sul, ou seja, ele pegava aquela extensão toda do litoral. Hoje, a gente percebe que nós temos 7% só dessa Mata Atlântica, ou seja, devido a tanta destruição. Professora, mas é só a questão do pau-brasil? Não. Hoje a gente percebe a questão dos 7% só de extensão de Mata Atlântica devido o quê? Devido à construção de novas cidades, que depois foi ampliando, devido a... como é que fala? A formação dos campos, a agricultura. Então, hoje a gente percebe realmente que a destruição da Mata Atlântica vem crescendo devido ao povoamento, né? A grande massa de população que hoje se encontra nessa área, tá? Então, vocês vão ler essas atividades, vocês vão fazer também a página 34, que fala sobre um pouquinho da Mata Atlântica. Vocês vão resolver essas atividades. Como eu já havia falado, eu quero que vocês anotem o meu e-mail institucional. Meu e-mail institucional é marcia.aguiar@jmjbsb.edu.br. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora, que a professora vai esclarecer para vocês, ok? Pode perguntar para mim, pode pedir algumas explicações, que eu faço mais videoaula para vocês sobre esse assunto. Eu acredito que esse assunto não terá tanta dificuldade, porque são assuntos que a gente já vem falando no decorrer das nossas aulas, tá? Faça as atividades, eu vou colocar lá no portal também as atividades que vocês devem fazer, as atividades que tem, a parte onde tem que integrar você com o colega ou você comigo, né, que são as partes das correções, claro que a gente não vai fazer agora, mas o que for da parte de vocês individualmente, vocês façam a leitura e revejam realmente se surgiu alguma dúvida. Surgindo, peça para o professor o auxílio por meio do meu e-mail, tá? Fiquem com Deus e estudem e vamos rezar para que esse momento termine logo, porque realmente nós estamos sentindo muita falta de vocês e acredito que vocês também estejam sentindo muita falta da gente, tá? Amo vocês. Um beijo.